Eu dou aula há 7 anos. Posso falar muito bem o que se passa numa escola pública. Estou prestes a fazer muita gente chorar lágrimas e sangue por revelar o que se passa numa escola. Segredo dos professores que vai realmente fazer você se revoltar, pegar a sua tocha e ir até as praças públicas querer fazer uma revolução. O Brasil está no último lugar dos países que prestigiam e respeitam o docente. Menos de 1 em cada 10 brasileiros pensam ou acham que o professor é respeitado em sala de aula. Se o desrespeito viesse só dos alunos, mas também vem de funcionários da Secretaria de Educação, também somos desrespeitados pelos pais que odeiam ir nas escolas resolver problemas e indisciplina do seu filho. Somos desrespeitados pelos governos estaduais, que são aqueles que tomam conta da educação no Brasil, com salários que não são reajustados à inflação, mesmo que pela lei o salário do professor deveria ser reajustado pela taxa da inflação, e mesmo se fosse reajustado ainda seria um salário baixo. Então imagina só esse salário defasado. Fora que nem é o salário, o Estado cria cada vez mais leis que faz o professor praticamente virar um refém do aluno, com um aluno com poucos deveres e muito, mas muito direito a ponto de intimidar o professor por qualquer coisa hoje em dia. Mas esse povo não pesquisa essas coisas e acha que o professor tem muito direito e poder sobre o aluno. E ainda querem taxar e criar uma lei mais absurda que vai mordaçar ainda mais o professor. Como disse um juiz numa palestra especializada sobre educação, as duas profissões mais perigosas do mundo, ou pelo menos do Brasil, é professor e enfermeiro. Você já deve imaginar por quê. O estado de São Paulo, onde dou aula, é um dos estados que tem maior número de evasão de professores, ou seja, mais docentes desistem de dar aula, pelos motivos que vocês já imaginam. Salário baixo, falta de respeito dos alunos, falta de respeito do próprio estado com o professor, desvalorização da categoria, etc. Tanto que hoje em dia eu subestimo que temos uns 70% de docentes substitutos em relação aos efetivos no estado. Você sabe como funciona um substituto? Eu vou esclarecer pra você que não manja nada de educação, mas às vezes faz um vídeo na internet querendo cagar a respeito sobre o assunto. Existem dois tipos de substituto. O primeiro é aquele que pega a aula de qualquer matéria, que geralmente os alunos vêem no corredor e já falam: "Ai, lá vem o cara que vai tirar a nossa aula vaga". Ele praticamente só é chamado para ser a babá dos alunos, porque o professor que ele está substituindo quase nunca deixa a matéria para ele passar. Você imagina o professor de geografia substituir uma aula de química ou matemática, por exemplo, sem dominar aquela matéria. Ele praticamente ia ficar ali enrolando com os alunos e não deixar que eles queimem a sala de aula, por exemplo. Por mais essencial que esse professor seja para não deixar alunos com aula vaga ou sem nenhuma supervisão, às vezes ele é desvalorizado pela própria direção da escola e o trata como uma pessoa descartável. Mas a cereja podre nesse bolo de churume é que o seu salário sai a cada 2 meses. Sim, você trabalha um mês inteiro de graça e vai receber só no outro mês. E ele não recebe de fim de semana, ele recebe exatamente a aula, hora que ele dá. Isso significa que você tem no máximo 9 aulas para dar no dia, não pode passar disso. Mas um professor substituto desse jeito é obrigado a dar 12 aulas ou a mais num dia para compensar. O outro tipo de professor substituto se chama categoria O, que é a qual eu pertenço. A categoria é aquele professor que ele pega uma licença maior do professor que sai. Por exemplo, um professor tira uma licença de 1 ano ou de vários meses, esse professor assume a função daquele professor. O professor categoria O passa a ser o professor oficial, com todas as obrigações e deveres. Ele tem que preencher diário de classe, tem que dar nota, tem que criar plano de ensino, etc. Porém, ele recebe muito menos que um professor efetivo. Tem muito menos direitos que um professor efetivo. Porém, tem a mesma carga horária, a mesma obrigação e a mesma responsabilidade. Você deve estar se perguntando: pô, mas se é difícil ficar nessas duas categorias de substituto, por que vocês ficam? Porque é preciso ter uma coisinha chamada concurso público, uma coisa que não tem nunca, pelo menos no estado de São Paulo. E vocês já devem imaginar por que os governos estaduais não fazem concurso público a todo momento, não é? Pra quê? Se você tem essa massa de professores categoria O, substituto, que você paga muito menos, dá menos direito, dando conta do recado, pra que você vai criar um concurso público, efetivar essa gente e ter que pagar mais, né? Valorizar mais essa categoria.
E olha que absurdo, o professor efetivo já é desvalorizado e recebe pouco. Imagina o substituto que é que a gente está falando, que faz parte de 70% do corpo dos docentes no estado. Você aí que fica votando no PSDB no estado de São Paulo só está colaborando com isso, pois é o responsável por ter cagado na educação do estado mais rico, tendo um dos piores índices nacional. Com tanto educador bom para ser votado como deputado, vocês preferiram votar em quem? No Frota, na Joyce, na cambadinha do MBL? Gente, não tem proposta alguma para melhorar a educação. Pelo contrário, eles têm uma única proposta infame que só fode o professor e não melhora em nada a educação de São Paulo. Parece que eles têm raiva dessa categoria docente, não é? Então eles só fizeram uma lei para vingar-se deles. Ah, sim, o problema é a doutrinação, né? Temos escolas construídas lá nos anos 20, cuja capacidade de aluno por sala era uns 15, e hoje nessa mesma sala, com esse espaço físico de 15, tem 40 alunos. É uma superlotação. Os países desenvolvidos em educação têm no máximo 15 alunos por sala, porque é o que o professor consegue tomar conta e ensinar direito. Aqui no Brasil ele simplesmente acha que você consegue dar conta de 60, 50, 40 alunos ao mesmo tempo. Um monte de adolescente desmotivado, eufórico, querendo fazer qualquer coisa menos prestar atenção na sala de aula. Temos escolas com estruturas arcaicas do século XIX, com uma geração que está mais acostumada com mídias sociais e outro tipo de cabeça. E temos uma pedagogia do século XIX para lidar com gente do século XXI. E o cara acha que o problema é a doutrinação, que o problema é como o professor se porta ideologicamente na sala de aula. Que realmente você vai ir numa sala de aula e vai ter um cara lá criando um manifesto socialista, comunista para alunos. Que o professor tem tempo para ficar ensinando um aluno a ser comunista e socialista. Meus queridos, o professor mal consegue fazer o aluno ficar sentado na cadeira da sala de aula. O professor mal consegue doutrinar a disciplina na sala de aula. Você acha que o professor tem uma influência de doutrinar ideologicamente como uma coisa muito mais complexa e avançada? Eu vou pôr essa minha tirinha que eu fiz recentemente. Ela vai resumir bastante o que eu posso falar aqui. Agora que você sabe, você deve estar aí pensando: por que o nosso parlamento em São Paulo não está pensando em investir em educação? Porque eles não veem a educação como investimento, eles veem como gasto. Então, para disfarçar e fingir que eles estão salvando a educação do Brasil, eles vão lá com esse projeto de lei imbecil chamado Escola Sem Partido, que não diz nada com nada, só cria a ilusão que o professor realmente é um doutrinador comunista, gaysista e etc. Aí essa cambada que nunca pisou numa sala de aula, principalmente esses pais ausentes, acredita, porque é mais fácil acreditar nisso e pensar que a solução é simples, criar essa lei imbecil, do que resolver os problemas a longo prazo que a educação merece. Exatamente, o problema não é essa cambadinha oportunista do MBL que vai lá cagar sobre educação sem saber do que se trata. O problema é o eleitor, o problema é o cidadão comum que nunca pisou numa sala de aula, nunca foi frequentar a vida escolar do aluno, que acredita nessas baboseiras. Porque o pastor agora está dizendo que esquerda é do diabo, porque o imbecil do presidente inventou a merda de um kid gay que nunca existiu, e o cara tá realmente achando que na escola as pessoas estão transformando o aluno em anticristo, criando ideologia de gênero, fazendo o filho viadinho e essas merda toda. Resumindo, eles criam uma histeria coletiva num problema que não existe e se portam como a solução desse problema. É igualzinho o discurso de um ditador. Todo ditador faz isso. Cria um problema invisível e ele é a solução. Aí o pessoal confia cegamente nele, elege ele, e aí a gente sabe a merda que dá. Eles se dizem liberais, com métodos ditatoriais. Que ironia, não é? É, o liberal conservador que só existe no Brasil. O anarcocapitalista. Cara. E ainda dizem que a escola tem poder de doutrinar. Imagina se o professor tivesse poder de influência educacional. A gente evitaria essas bizarrices. Temos tanta doutrinação comunista nas escolas que a gente elegeu a porra de um presidente de direita. Militar. Aliás, extrema direita. Você percebe que eu nem preciso listar todo o manifesto Escola Sem Partido criado por esse grupinho merda e oportunista chamado MBL para demonstrar o tamanho e a contradição do discurso e a prática. Eu prometi a mim mesmo que como educador eu faria um vídeo educado, sem nenhum palavrão, mas você não sabe a raiva e revolta que me dá de ver esses grupos oportunistas, cretinos, que nunca tiveram compromisso algum com a educação,
virem cagar regra e falarem absurdos, distorcer e demonizar a imagem do professor, fazer entender que o professor está realmente manipulando e criando uma doutrinação inexistente em escola. Eles pegam, sei lá, uma minoria de um professor lá petista e caga como se fosse todo professor assim. Aí a gente pega aquela minoria com o professor com a camisa do Bolsonaro e o que eles fazem? Desconversam. Ou eles falam, mas aí serve para ambos os lados. Mentira! Eles só querem calar a boca de um professor ideologicamente e não do outro. Mesmo que não exista professor mandando votar em determinado partido. Se existe, eu acabei de falar, é exceção à regra. Esqueci de avisar que de todas as categorias de funcionário público, o professor com diploma é o que menos ganha, exatamente. Existem funcionários públicos que só tem um ensino médio que já entra ganhando muito mais que um professor há anos dando aula. E isso reflete alguns professores às vezes desmotivados dando uma aula no automático. Aí as pessoas geralmente dizem, é que às vezes faculdades não estão preparando direito o corpo docente. Pode ser, mas muito professor desistiu simplesmente da aula porque viu que não vale a pena lutar contra o sistema, que é dar murro em ponta de faca. E vai lá dar aquela aula no automático, porque se o aluno não valoriza, o pai não valoriza, o governo não valoriza, aí vem uma cambada de cretino criar essa fake news aí que o professor está doutrinando, que o professor é um demônio na sala de aula, isso vai desmotivar mais ainda. Então se você já achou que estava ruim professor desmotivado, com essa lei vai piorar ainda mais, tenha certeza disso. Vocês não focam no problema. O problema é o governo estadual, é o governo federal, que agora temos um presidente com seu poço Ipiranga que já disse que educação é gasto e não investimento e quer criar ensino à distância. Pra quê? Pra reduzir ainda mais o gasto, não tem que contratar professor, não tem que abrir mais sala de aula. Mas não, vamos distorcer a coisa e focar que o problema é o professor. Depois que vocês abordaçar todos os professores e cagar ainda mais a categoria com essa lei bizarra de escola sem partido, essa distorção da realidade, desonestidade intelectual, sabe o que vai acontecer com a educação, meu querido? Vai ficar pior, como eu já comentei. Vai ter muito mais professor desmotivado, porque afinal o cara vai falar, eu não posso nem dizer o que eu penso, que já vão dizer que é doutrinação ideológica. Enfim, essa parte eu vou falar das escolas arcaicas, que eu já comentei. Temos escolas construídas há muitos anos atrás, que a estrutura da sala de aula não comporta o número de alunos que temos hoje. Aquele excesso de aluno em pouco espaço já gera um desconforto, já gera um problema educacional. Até o professor se sente mal numa sala quente e superlotada que ele mal consegue circular pela sala. Aí temos aquela coisa, lousa, mesa de madeira e aluno prestando atenção em apostila, lousa, sendo que o moleque fica o dia inteiro no celular, sendo que a ideia de vida dele, o lazer dele é muito mais interativo do que uma lousa, uma sala de aula arcaica. Uma escola ultrapassada. Esse não é um problema da pedagogia do professor. Todo professor saberia lidar com novas tecnologias para ensinar o aluno. Sim, não subestime seus professores. Eles são muito inteligentes para lidar com tudo isso. O problema que falta é estrutura, porque não tem investimento em estrutura para modernizar a sala de aula. Eu, como professor de arte, posso falar perfeitamente sobre isso. Quando eu levo o projetor na sala de aula, eu levo o aluno quando a escola tem uma sala de vídeo e dou aula com um projetor, que eu posso dar zoom na imagem, mostrar um vídeo, uma música para ensinar arte, é outro tipo de aula. Até aquele aluno mais tranqueira presta atenção. A aula é muito melhor, muito mais imersiva para o aluno. Essa mesma turma que diz que o professor tem poder de doutrinar adolescente de 16 anos é a mesma turma que diz então que o adolescente de 16 anos que comete um crime sabe muito bem o que está fazendo. Tá vendo outra incoerência e contradição? Se um moleque com 16 anos sabe muito bem o que está fazendo com crime, como é que esse mesmo moleque então é vulnerável à doutrinação de um professor? Mas a doutrinação acontece quando o moleque tem 11, 12 anos. Mentira! Porque simplesmente nem tem esses assuntos complexos nessa faixa de idade. Então não fica na parte de geopolítica. Você só tem geopolítica a partir do ensino médio. E no ensino médio você está lá com 15, 16 anos, a mesma maioridade penal que vocês dizem que o cara já tem cabeça para saber o crime que comete, mas aí, convenientemente, covardemente, o moleque não tem capacidade mental de saber se o professor está doutrinando na cabeça dele. Não é a educação que está falida, ela está atrasada com políticos e agora uma cambada nova, que de novo não tem nada, só a idade, querendo atrasar ainda mais ela. Por interesses mesquinhos de próprio, porque quase toda essa turminha que entrou aí é dona de empresinha, empreendedor, só quer criar politiquinhas neoliberais pra ele e de vez em quando vai pensar no povão, pensa em coisas infames e sem sentido, como escola sem partido. Mas não, vocês não acreditam em mim que sou um educador, que estou há 7 anos dando aula, vocês preferem acreditar num moleque que faz videozinho na internet editando covardemente pra manipular as pessoas a achar que quem ele entrevistou é um idiota,
que esse cara que nunca pisou numa escola de aula, não tem nada a ver com educação, sabe mais sobre o assunto do que eu ou qualquer outro docente ou doutor do assunto, gente formada em pedagogia. Isso, a internet se tornou quem tem mais views tem mais razão, quem parece mais bonitinho tem mais razão. Foda-se qual formação você tem, você simplesmente tem menos autorização e moral de falar sobre o assunto que você é formado ou do que você trabalha do que oportunistas que ficaram famosinhos na internet fazendo merda, desonestidade intelectual, projetando fake news. Vocês preferem acreditar no Frota do que acreditar num professor. Escola sem partido parece só mais uma engrenagem nessa grande máquina de criar analfabetos funcionais do Brasil, principalmente analfabetos políticos, tornar um curral eleitoral. Porque você tira a liberdade do professor se expressar na sala de aula e desenvolver o senso crítico, você vai criar o quê? Uma manada de gente desconexa com a realidade, que acredita o quê? Em youtubers, fake news e WhatsApp, não questiona nada. Aliás, o presidente eleito já disse que ninguém quer saber de jovens sem senso crítico. Isso daí não é fake news, viu, meu querido? Isso daí não é frase fora de contexto, vê? Tem vídeo dele falando com a própria boca, mas eu já fiz esse vídeo aqui de quantas vezes a gente tenta mostrar o vídeo do presidente falando abobrinha e o cara vai lá e fica lá, não quer saber. Exatamente, você vai duvidar que seu presidente falou isso? Ele não quer um jovem pensante, porque jovem pensante é demais, cara, ele vai votar bem. Eles não querem que se vote bem, eles querem que vote aqui no Frota, no Tiririca, na Joyce, na turma do MBL, oportunistas que nunca fizeram nada social pra ninguém, que nunca fizeram uma caridade, nunca fizeram porra nenhuma, só entram na política pra mamar no Estado, mas critica todo mundo que mamava no Estado, e aí vai, não é? Eu li esse manifesto do MBL, é uma coisa mal feita, amadora. Eu duvido que um educador fez aquilo. Ou que seja, um educador realmente com propriedade pra fazer. Não um professorzinho que eles pegam qualquer e falam, então faz aí pra dar uma credibilidade. É uma coisa totalmente porca, mal feita, mal escrita. Uma coisa que contradiz a outra, sem nexo. Como tudo do MBL, do Dória, é feito cheio de merchandising, de slogan, de marketing. Mas que o conteúdo, o princípio é sempre podre, é pobre. Não adianta querer transformar esse vídeo de mais um docente com raiva da gente, porque a gente deve ter razão. Não tem. Tanto que eles não conseguiriam contradizer nada do que eu disse aqui. Eu desafio qualquer um deles a vir aqui e discordar de tudo que eu falei. Eu, um professor há 7 anos dando aula. Eu que conheço a realidade pública de uma sala de aula, de um aluno. Eu que conheço a defasagem educacional. Eu que conheço as dificuldades de alunos que vêm de periferia. Eu que conheço o problema do ensino arcaico que tem no Brasil. Esses caras nunca enfrentaram o que a gente enfrentou, pra dizer que a gente não tem razão nenhuma do que a gente tá falando, que a gente está contra esse projeto porque vão acabar com o nosso projeto doutrinador. Que é isso que eles pensam, é isso que eles tentam manipular as pessoas, que se você tá contra é porque você quer continuar doutrinando alunos ideologicamente. Não é irônico que aquela pesquisa que diz que o professor é pouco respeitado, pouco credibilizado, são as mesmas pessoas que dizem que o professor é pouco respeitado, são as mesmas que xingam um professor e acreditam nessas fake news que o professor é um doutrinador. Porque o povo é assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, eu falo uma coisa que parece coerente, correta e bonita, mas na prática eu ajo completamente diferente disso. Agora eu vou deixar uma provocação. Por que será que tem tanto educador de esquerda? Será que é porque o pessoal desse espectro político tem esse sentimento mais solidário e amor ao próximo? Que se submete a uma profissão ingrata, que paga mal, que é pouco valorizado, que ele sofre desrespeito de todos os lados, mas mesmo assim tem um sentimento tão grande de fazer o bem ao próximo, que está ali se focando em tentar mudar a sociedade, mudar a educação, e nem que seja pelo menos por um aluno em 40, salvar esse aluno da mediocridade, tentar fazer a sua diferença no mundo. E porque o pessoal da direita talvez seja mais individualista, mesquinho, queira só ser empreendedor, ganhar seu dinheiro e ficar na sua, tendo uma vida individualista, que não tem nada de errado nisso, mas que sequer gasta um tempo da sua vida para ajudar o próximo. No máximo que eles falam de ajudar o próximo é ligar no Teleton, Criança Esperança, dar uma esmola, mas realmente gastar o tempo de sua vida, de seu trabalho, seu esforço em respeito e amor ao próximo, fazer alguma coisa como um professor faz. Porque o que a gente mais escuta do pessoal de direita é que professor tem que trabalhar por amor, não é? Bom, então o professor trabalha por amor, e mesmo assim vocês estão cagando na cabeça do professor. Que o professor sabia como era a educação quando entrou e não deve reclamar. Ótimo, mas o problema é que se a educação ficasse ruim, só ficasse ruim, é que ela vai piorando. Aí que o professor reclama. Ela não fica ruim e só fica ruim, não muda, não piora nem melhora. Eles conseguem sempre piorar. Eles nunca vêm com uma solução
essencial para a educação, como eu já citei alguns pontos aqui. Eles só sempre querem castigar o professor ainda mais, como se fosse o professor o problema da educação. O que valida tudo que eu disse aqui, sabe qual é a diferença minha para qualquer um do MBL? A moral. Enquanto eu me submeti a 7 anos dar aula, sendo mal remunerado, já sabendo disso, sabendo que eu seria desvalorizado, sabendo que as pessoas acham que o professor é um vagabundo, porque eles falam pra você, além de dar aula você faz mais o quê? Como se a sua profissão não fosse desgastante, ou não fosse importante, ou não fosse uma profissão. Enquanto eu estou aqui sacrificando meu tempo de vida, tentando fazer o bem ao próximo, ou mudar alguma coisa, o que eles fazem? Entram pra política, com um monte de esqueminhas mesquinhas pra favorecer só eles, com seu neoliberalismo, e se filiam ao quê? Ao DEM, um dos partidos mais corruptos no ranking da corrupção. Aliás, é o primeiro. Que, pasmem ou não, eles têm quase 3 vezes mais político caçado por corrupção do que um PT. Eu não tô dizendo isso pra vocês me martirizarem e ficarem com peninha, não. Só estou dando um exemplo que vocês preferem acreditar numa turminha medíocre, que nunca fez nada em relação ao amor ao próximo, fez uma manifestação fajuta financiada por partidos, que já foi mais do que revelado isso, esculhambado, que projeta fake news, depois apaga e finge que não faz nada. Eles preferem acreditar nessa turminha desonesta, intelectual, por inúmeros motivos que já foram esculhambados na internet por tudo que é intelectual, seja de direita ou esquerda, para não dizer que está sendo tendencioso. Você prefere acreditar nessa pessoa daquele professor que está sacrificando tempo de vida e esforço dele, achando às vezes que está lutando contra uma montanha em vão, mas mesmo assim está lá persistindo. Não é porque ele não pode fazer nada da vida, porque ainda tem uma fagulha de esperança de tentar mudar essa sociedade e deixar as pessoas menos medíocres. Professor é uma profissão mais essencial em qualquer sociedade. E a maioria dessas pessoas que estão a favor da escola sem partido concorda, ironicamente. Mas na prática, na hora de ficar do lado do professor do que ele pensa, prefere acreditar na turma que tem um merchandising melhor, que fala mais alto, fala mais eloquente. É por isso que eles ganham adeptos. Enquanto tem lá um intelectual, um professor falando com uma voz branda, tem um pivete do outro lado gritando e berrando, falando histericamente como o Fernandinho Feriado. E aí o cara mais comum pensa o quê? Quem tem razão? O cara que tá falando moderadamente ou aquele ali que tá falando histérico? Acredita que o cara que fala mais alto tem mais razão. Infelizmente, é por isso que páginas de direita ultraconservadoras têm mais adeptos do que as páginas de esquerda, por exemplo. E não, eu não estou em nenhum espectro político, se você quer saber. Agora que você descobriu as verdades enojantes de ser professor e da vida pública de uma escola, não fica com raivinha de mim e vem me criticar e me xingar. Sai aí da cadeirinha, do sofá, vai agora mesmo na escola mais próxima, seja você pai de aluno ou não, para lá participar da vida escolar do aluno. Eu te garanto que sim, uma semana dentro de uma sala de aula acompanhando a vida de um professor, você vai passar pro nosso lado. E a próxima vez que você vê seu colega professor ali no Facebook, em qualquer outra rede social reclamando, você vai dar razão pra ele.